Olá, seja bem-vindo ao AM Gestor. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o nosso novo recurso de programa de fidelidade para clientes e indicadores. Então vamos lá. Primeiro passo para a gente abordar aqui nesse vídeo é a configuração do programa de fidelidade. Para isso a gente vem aqui no menu Configurações, em seguida a gente vem em Vendas e Serviços e aqui em Fidelidade. Então, tem algumas configurações aqui que precisam ser feitas para o programa funcionar corretamente. Quais são essas configurações? A primeira aqui é a ativação, né? A gente ativa aqui, coloca sim aqui no ativar programa de fidelidade. A gente precisa definir a quantidade de pontos que vai ser gerado a cada real gasto. Então, quantos pontos? Gastou R$1, 1 ponto, 2, 3, você define quantos pontos aqui você vai determinar por real gasto. O valor que você vai pagar quando houver a conversão em cashback para esse cliente, qual é o valor que você vai pagar por ponto? Nesse caso aqui a gente definiu meio centavo a cada ponto gasto aqui. Você vai definir o número que você entender, tá bom? Outro ponto aqui, quantidade mínima de pontos para troca. Você vai permitir que o cliente troque qualquer pontuação, tipo fez 10 pontos, já troca em crédito, ou você quer definir que ele tenha um mínimo de pontos para poder trocar. Então você vai definir aqui. No caso aqui a gente definiu 1000, mas aí você define a pontuação que você achar melhor. Dias para liberação dos pontos. O que é isso? O cliente fez a venda agora no PDV. Você já vai liberar esse ponto para ele utilizar. Aí no caso você deixa 0, que ele vai liberar na hora. Ou você quer ter uma carência aí de alguns dias para poder fazer essa liberação. Você vai usar aqui, vamos supor que você queira liberar a partir de 7 dias, você vai colocar 7 aqui, entendeu? A gente vai deixar para esse propósito de treinamento, a gente vai deixar 0 aqui para ele já liberar na hora. Dias para expiração dos pontos, 120 dias no caso aqui, você vai definir a quantidade de dias que a partir do momento da compra, por quanto tempo esse cliente pode utilizar essa pontuação para troca em créditos. 120, 30, 15 dias, aí você define quanto você vai deixar. Aí, esse aqui é a parte do programa de fidelidade para o cliente, né? Então, a gente tem aqui, além da parte do cliente, a gente tem a parte do indicador. O que é indicador? Às vezes você tem alguns parceiros aí de negócio, seja prestador de serviço, ou seja, por exemplo, às vezes você trabalha com material de construção, geralmente você atende pessoal de construtora, pessoal de engenharia, pedreiros, né, pintores e por aí vai. E esse pessoal costuma pegar as mercadorias dos clientes na sua loja. Então, o que você pode fazer? Você pode criar um programa de pontuação para esses profissionais, para que eles sejam beneficiados aí ao fazer uma indicação para a sua loja. Como que funciona, nesse caso, o programa de fidelidade por indicação? Você vai ativar ele aqui, e aqui você vai definir qual que é o percentual de rateio da pontuação que você atribui no pedido, que vai para o cliente e para o indicador. Nesse caso aqui a gente colocou 50%, então vai 50% para o cliente e 50% para o indicador. Né? Mas você vai definir aí conforme você desejar. Se você, por exemplo, nem quiser pontuar o cliente, quiser pontuar só o indicador, você coloca 100% aqui que a pontuação vai toda para o indicador, tá bom? E esse último ponto aqui é pontuar o cliente quando não tiver indicador, ou seja, se o cliente fez uma compra ali, é o seu cliente padrão, e você ativa o programa de fidelidade por indicação, mas essa venda não tem indicador, ou esse cliente não tem um indicador. Então, você vai pontuar ele mesmo assim ou só vai pontuar se tiver o indicador? Então, você vai definir aqui sim ou não, de acordo com a sua escolha. Beleza? Fazendo essas configurações, você vai salvar isso aqui e a partir desse momento o sistema já começa a computar os pontos de fidelidade. Como que funciona? Para o seu uso é transparente. Você que já usa o AM Gestor, o sistema só vai computar para você. Né? Não tem nenhuma alteração, não tem nenhuma operação que precisa ser feita para o cálculo da pontuação, além dessas daqui. A única coisa que muda é no PDV e na hora de utilizar esses créditos. A gente vai acessar aqui o cadastro do cliente. Agora a gente tem na aba CRM, Programa de Fidelidade, quando você habilita a funcionalidade. Então aqui você tem o saldo de pontos que já está liberado para uso, os pontos que o cliente já comprou, mas ainda não liberou, é quando você coloca aquele prazo, né, de carência. Aqui são os pontos que estão expirando em 30 dias e aqui são os pontos expirados que o cliente já não vai poder utilizar mais, certo?
Então vai ficar todo o extrato aqui de lançamento, quando foi liberado, qual é o vencimento deles, qual a data de utilização e tal. E aí você consegue consultar o histórico do cliente aqui de utilização. Você pode utilizar os pontos dele daqui direto. Então, se o cliente tivesse ponto aqui, a gente utilizaria aqui, né? Você clica aqui, ele vai converter a quantidade de saldo de pontos para crédito na hora. Ele libera o crédito aqui, ele vai cair aqui em créditos e débitos para o cliente, certo? A outra forma, e creio eu que seja a forma mais usual, é direto no PDV. Então a gente vai fazer uma simulação aqui de operação para você entender melhor como que funciona. Vamos lá aqui no PDV, a gente vai criar um pedido de venda. Vamos identificar ele aqui. Opa. Certo. E vamos comprar aqui areia média. R$100 sacos de areia, R$ 469,00. E agora a gente vai receber. Quando a gente vem receber, vai falar aqui, ó, cliente possui 1.500 pontos no programa de fidelidade. E aí vai te dar a opção aqui de utilizar esses pontos. Ele vai aparecer, ó, os 1.500 pontos disponíveis serão convertidos em 7,50 de crédito para o cliente. Aí você clica em utilizar aqui e automaticamente esse saldo vai compor aqui o saldo de crédito para esse cliente. Então, a partir desse momento, você pode utilizar o crédito aqui para quitar a venda. Beleza? Aí fazendo isso, a gente finaliza ali o processo, tanto de geração quanto de utilização de crédito para esse cliente. A gente volta aqui novamente no cadastro de cliente, aqui na aba de CRM, programa de fidelidade, vai ver que o ponto dele foi zerado. Por que não gerou ponto nesse novo pedido? Porque foi um pedido que ele utilizou créditos para pagamento, só mesmo pedidos que ele de fato fizeram uma forma de pagamento, né, que não seja os próprios créditos, que ele vai gerar então novas pontuações. Agora, beleza, como que funciona a parte do indicador? A gente vai aqui no cadastro do indicador. A cada venda que ele indica, né, cada cliente que compra, vai aparecer para ele aqui. Ó, esse cliente ele tem 7.300 pontos. E aí cada indicação ele vai aparecer, ó, pontos referentes ao pedido X de indicado. Então, tanto as compras dele ele vai receber a pontuação, quanto aqueles nos quais ele indicar os clientes. Beleza? Então aqui o mesmo processo, se você for utilizar o ponto para ele pelo caixa, né, você pode gerar de lá, ou se você quiser gerar também por aqui os pontos, você pode utilizar os pontos, mesmo processo, vai gerar 36,89 de crédito para ele, a gente vai clicar em utilizar, ele vai zerar os pontos aqui, e esse crédito entra para ele automaticamente aqui no cadastro, beleza? Então esse é o processo aí. Tem mais um detalhe apenas, que é aquele exemplo que eu citei, onde você queira que o indicador não fique fixo para o cliente. Tá? Então vamos simular aqui uma venda, onde você vai informar o indicador. Tá? Aqui no Informações Adicionais do pedido de venda, vai ter, quando você usa o programa de indicação, vai ter esse campo aqui, indicado por. E aí quando você localiza, você vai determinar, foi indicado pelo Amos, foi indicado pela Eliselma, então você vai selecionar aqui. E aí, ao finalizar esse pedido aqui, independente do cliente que compre, né, ele vai receber a pontuação e o indicador também vai receber, tá bom? Mais um detalhe aqui que a gente tem, no menu CRM, aqui no programa de fidelidade, agora a gente tem uma geral aqui, de créditos que foram gerados, né, de pontuações geradas. Então você tem 80 clientes que têm pontos. Se você clica em cima aqui, vai te dar a lista, vai mostrar para você quem é o cliente, a quantidade de pontos que ele tem e qual é o vencimento da primeira pontuação que ele tem, né? Então, por aqui você já consegue acompanhar, de repente, trabalhar em cima aí daqueles clientes que estão com ponto expirando para, de repente, fazer que eles retornem para a loja para finalizar e utilizar os créditos. E aqui embaixo a gente tem a utilização mensal, que ele vai dar o total de pontos que foram utilizados aqui dentro do período, né, dentro do mês. Beleza? Então é isso aí. Qualquer dúvida eu fico à disposição. Qualquer problema aí que vocês tiverem na ativação, qualquer dúvida aí quanto ao preenchimento dos campos,
é só entrar em contato com a gente, tá bom? Valeu, gente. Obrigado.